Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Estamos de volta neste domingo, 11 de abril de 2021, com mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, da nossa primeira Igreja Batista em Teresópolis. Eu espero, como sempre digo, que a semana de vocês tenha sido bastante abençoada e que estejamos agora animados para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. A nossa aula de hoje, então, como nós estamos sempre usando a revista Palavra e Vida, a revista deste segundo trimestre tem por título Os 10 Mandamentos para os Dias Atuais. E a lição de hoje é a lição 2, e ela tem por título Relacionamento Perigoso. Então, hoje nós vamos ver o primeiro mandamento que diz-nos: não terás outros deuses diante de mim. Nós então vamos estudar ao longo deste todo segundo trimestre os 10 mandamentos, vendo o quanto eles são atuais para as nossas vidas hoje, para o nosso dia a dia, no nosso relacionamento com o Senhor e com o nosso irmão e com o nosso próximo. Então, o texto base de hoje está em Êxodo, capítulo 20, do verso 1 ao 3, que diz: E Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Então, veja só como é que nós vamos começar hoje. Nós vamos começar hoje pensando na seguinte coisa: o nosso Deus é um Deus de aliança. É um Deus que sempre veio ao encontro do homem e propondo pacto e fazendo pacto com ele. Nós conhecemos algumas alianças e nós hoje aqui vamos falar de 3 alianças. A primeira aliança que nós vamos falar é a aliança que Deus fez com Noé. Veja lá em Gênesis, do capítulo 9, do verso 12 ao 17, diz-nos assim: E Deus prosseguiu: Este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês e com todos os seres vivos que estão com vocês para todas as gerações futuras. O meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco-íris, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres vivos de todas as espécies. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda forma de vida. Toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que vivem na terra. Concluindo, disse Deus a Noé: Esse é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda forma de vida que há sobre a terra. Esta é a aliança que Deus fez com Noé logo após o dilúvio, onde toda a raça humana, todos os seres vivos foram destruídos, foram salvos apenas aqueles que estavam na arca com Noé. Então Deus fez uma aliança com o povo e dizendo que nunca mais destruiria o mundo com águas. Bom, essa foi a primeira aliança que nós vimos. Uma outra aliança é a aliança que Deus fez com Abraão. Aliás, Deus fez algumas alianças com Abraão, nós vamos citar uma delas aqui agora. Veja, em Gênesis capítulo 22, do verso 15 a 18. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: Juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos e, por meio dela, todos os povos da terra serão abençoados porque você me obedeceu. Veja aí que Deus fez uma aliança com Abraão. Lembre-se que Abraão não tinha filho, o Senhor lhe prometera um filho, e o Senhor lhe deu então Isaque, e o Senhor disse que por meio da sua semente, por meio da sua descendência, todos os povos da terra seriam abençoados. Isso já fazia parte do plano de salvação, de onde viria o Senhor Jesus Cristo para redimir
toda a raça humana por meio do seu sacrifício na cruz do Calvário, para redimir todos aqueles que o aceitassem como Senhor e Salvador. Então, a partir de Abraão, o Senhor começa a formar um povo para que o plano da salvação pudesse se concretizar, vindo deste povo o Messias, que seria o Senhor Jesus Cristo. Bom, e o Senhor formou este povo. Este povo foi crescendo, Jacó depois foi com a sua família para o Egito, porque houve uma grande fome na terra. Lembre-se que antes José já havia sido vendido por seus irmãos, e José era governador do Egito, então, e Jacó foi para o Egito, porque havia uma grande fome na terra, e lá então você deve conhecer e sabe de toda a história de José. E o que aconteceu é que o povo de Israel, quando a gente fala o povo de Israel, lembre-se que Deus trocou o nome de Jacó para Israel, então os descendentes de Jacó, que por sua vez eram descendentes de Abraão, foram para o Egito, e lá eles cresceram bastante, tornou-se um grande povo no Egito, chegando ao ponto de um dia de causar preocupação aos próprios egípcios. E o que aconteceu? Por fim, o povo descendente de Abraão, descendente de Jacó, que estava no Egito, foi escravizado. Aí o Senhor levantou Moisés e vai retirar este povo do cativeiro sob a liderança de Moisés e levá-lo pelo deserto por 40 anos em direção à terra prometida. Mas na caminhada no deserto, nós vamos ver que o Senhor fez uma aliança com este povo que estava caminhando no deserto, que eu botei como título aqui, Aliança no Deserto. Está lá em Êxodo, capítulo 19, do verso 1 ao 6, que diz: no dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de sair de Refidim, entraram no deserto do Sinai, e Israel acampou ali diante do monte. Logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor o chamou do monte, dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas: vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de água e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Então veja que o povo havia saído do cativeiro do Egito, e se passaram apenas 3 meses, aí o Senhor chama Moisés e propõe uma aliança com o povo de Israel que estava peregrinando no deserto, rumo à terra prometida. Aí o Senhor fala como tirou esse povo do cativeiro, e o Senhor agora propõe uma aliança. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Veja, quando o Senhor diz aqui, está falando com este povo, o Senhor está se mostrando a eles e dizendo o seguinte: olha, eu sou o único Deus, toda a terra é minha, não há outro Deus. Então eu estou propondo a vocês uma aliança, e eu serei o único Deus de vocês, e vocês deverão obedecer esta aliança. Então vejam que a proposta de aliança foi um ato que partiu de Deus. E nós temos falado aqui que Deus é Deus de relacionamentos. E esse desejo de relacionamento brota do coração de Deus, como nós falamos aqui semana passada, e o Senhor está buscando um relacionamento exclusivo com este povo que ele havia libertado lá do cativeiro do Egito. Então, como o Senhor propôs essa aliança, o povo aceitou a proposta do Senhor Deus. Veja lá o que o povo respondeu. Êxodo capítulo 19, versos 7 a 9. Moisés voltou, convocou as autoridades do povo e lhes expôs tudo o que o Senhor havia lhe mandado falar. Aí o que nós vamos ver? O povo todo respondeu unânime: faremos tudo o que o Senhor
ordenou. Ou seja, o povo aí estava se submetendo à autoridade de Deus. E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. Disse o Senhor a Moisés: virei a você numa densa nuvem, a fim de que o povo, ouvindo-me falar-lhe, passe a confiar sempre em vocês. Então Moisés relatou ao Senhor o que o povo lhe dissera. Veja, a resposta do povo é que eles fariam tudo que o Senhor havia ordenado. Então o Senhor disse que viria numa nuvem e falaria com Moisés, para que o povo soubesse que era o Senhor que estava falando com Moisés, porque Moisés era o líder daquele povo. E o que nós vamos ver? O Senhor falou. Então o Senhor falou com Moisés, como havia dito, diante do povo. E Deus falou todas estas palavras: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Veja, o Senhor aí já diz: eu sou o Deus de vocês e eu quero me relacionar com vocês, e vocês se relacionarão somente comigo, porque eu sou o único Deus. Lembre-se que no texto que nós vemos há pouco, o Senhor diz: embora toda a terra seja minha. Veja, porque o povo estava vindo de um ambiente politeísta. Vamos falar um pouco mais à frente. Então, conforme nós vimos na aula passada, os 10 mandamentos, eles são a essência do nosso relacionamento com Deus e com o próximo. Lembre-se que nós falamos domingo passado que do primeiro mandamento até o quarto tem a ver com o nosso relacionamento vertical, o nosso relacionamento com Deus, e já do quinto mandamento até o último, o 10º mandamento, tem a ver com o nosso relacionamento com o próximo. Então, os 10 mandamentos, trata-se de um relacionamento onde Deus toma a iniciativa, onde Deus propõe uma aliança, e o povo disse que obedeceria a tudo aquilo que o Senhor houvera falado. Então agora o Senhor entrega ao povo, fala ao povo os 10 mandamentos. Então o primeiro mandamento é este, que nós acabamos de ler há pouco: não terás outros deuses além de mim. Está lá em Êxodo capítulo 20, verso 3. Este é o primeiro mandamento: não terás outros deuses além de mim. Aí o verso 2, o verso anterior: eu sou o Senhor, o teu Deus. Veja, não há outro Deus, eu sou o teu Deus. Então, a razão da existência do povo de Israel era o Senhor. Foi o Senhor quem formara aquele povo. Quando você lê o livro do Gênesis, você vai ver que a evidência do livro de Gênesis é a formação do povo hebreu para que o Senhor pudesse trazer o Salvador, o Messias. E o Senhor, então, forma o povo hebreu, e a razão da existência deste povo é justamente o Senhor. Mas, veja só, nós também, à semelhança do povo de Israel, nós nos tornamos povo de Deus em Cristo. Lembre-se que o povo estava escravizado lá no Egito, e o Senhor levantou Moisés para tirá-lo de lá e levá-lo para uma terra prometida. Nós, à semelhança do povo de Israel, nós também estávamos escravizados no pecado. Estávamos dominados pelo pecado. Aí o Senhor traz-nos justamente da descendência de Abraão, do povo de Israel, traz-nos o Messias, o Senhor Jesus, o Cristo, que nos libertou da escravidão, e foi o Senhor quem propôs conosco, de uma vez libertos da escravidão, uma aliança. E nós, como servos do Senhor, nós respondemos que seríamos sim obedientes ao Senhor. Aliás, esse é um dos grandes compromissos que nós assumimos diante da nossa comunidade de fé por ocasião do nosso batismo. Então, portanto, Deus é o centro da nossa existência. Como Ele era o centro da existência do povo de Israel, Deus é o centro da nossa existência também. Êxodo 20, verso 2 diz: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Da mesma forma, o Senhor diz: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirou da escravidão, do pecado, da terra da escravidão, e o trouxe para a liberdade em Cristo Jesus. Então, nós existimos porque Ele, o Senhor Deus, Ele é o eu sou. Veja só o que nós vamos encontrar lá em Êxodo, capítulo 3, versos 14 e 15. Quando Moisés estava preocupado em levar a mensagem do Senhor, disse Deus a Moisés:
Eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés: diga aos israelitas: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, com quem Deus fizera aliança, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Eu sou, é como o Senhor se apresenta. Veja, os deuses do Egito, cada um tinha um nome, cada um tinha uma finalidade, eram representações e que eles adoravam, que eles veneravam. Então o Senhor diz: eu sou, eu não tenho nome, eu sou, eu sou. Aí veja como nós estávamos escravizados no pecado, o Senhor Deus também, o Pai, nos mandou o Senhor Jesus para nos resgatar. Aí vem o Senhor Jesus, que veja que o Senhor Jesus era o Emanuel, que significa Deus entre nós. Como que ele se apresenta? O Senhor Jesus diz: eu sou o bom pastor, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição e a vida. Então veja, quem veio nos resgatar, à semelhança do povo de Israel, foi o eu sou, ou seja, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo naquela cruz. Então o eu sou também nos resgatou e ele agora ele é o nosso Deus, o nosso único Deus. Não há outro Deus, somente o Senhor é Deus. E ele deseja toda exclusividade em nossa vida. Quando nós tiramos o Senhor da nossa exclusividade na nossa vida, quando nós tiramos a primazia do Senhor nas nossas vidas, nós passamos a viver um relacionamento perigoso, porque é extremamente perigoso viver longe do Senhor. Então, o eu sou deve ser o centro da nossa vida, o propósito da nossa vida. Atos, capítulo 17, versos 28 e 29, você vai ver lá que o apóstolo Paulo, quando chega em Atenas, que ele viu aquelas diversas imagens de deuses, e ele viu uma lá que era erigida ao Deus desconhecido, ele se referindo a essa imagem, aquele altar ao Deus desconhecido, ele disse o seguinte: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. Não, Deus não foi criado, Deus sempre existiu. Ele é Deus de eternidade a eternidade. O eu sou sempre existiu. Ele não foi criado por nada. Ele é o Senhor, o eu sou, o Todo-Poderoso. Então, o que isso nos faz? Isso nos leva à conclusão de que o Senhor deve ter a primazia em nossas vidas. Por isso que o Senhor diz: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. A primazia pertence ao Senhor. Em Mateus capítulo 6, verso 9 e 10, o Senhor Jesus, quando nos deu o modelo de oração, ele disse assim: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Veja, esta oração, que é muito repetida em solenidades, até mesmo em protestos, porque ela é feita de uma maneira decorada, mas quando nós caímos no cerne desse padrão que o Senhor Jesus nos deu, o que nós estamos dizendo? Olha, Senhor, tu tens a primazia na minha vida porque tu és o meu Pai. Pai nosso que estás nos céus. Então, quando nós falamos Pai nosso que estás nos céus, nós estamos reconhecendo que o Senhor é o nosso Deus. Porque não há filho com dois pais, cada um tem um pai, e nós temos um único pai, porque nós formamos uma família, e o nosso pai é o eu sou.
é o Deus que nos libertou da escravidão do pecado por meio de Jesus o Cristo. Então, quando nós falamos, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, nós estamos glorificando e adorando o Senhor. E quando nós falamos, venha o teu reino, nós estamos nos submetendo à vontade do Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Foi isso que Israel respondeu ao Senhor naquela aliança lá em Êxodo capítulo 19. Obedeceremos a tudo que o Senhor mandar. Então, ao falarmos Pai Nosso, reconhecemos o Senhor como nosso Deus e queremos lhe ser obedientes. Porque reconhecer o Senhor como primeiro em nossa vida, isso requer da nossa parte obediência, assim como Israel disse que cumpriria aquela aliança. Então, só o Senhor é o nosso Deus, não há lugar para outro. Não há lugar para outro relacionamento, porque se houver relacionamento com outro Deus, haverá aí uma quebra de fidelidade. E o Senhor não admite infidelidade. O Senhor não admite porque infidelidade é algo perigosíssimo para a vida daqueles que professam o nome do Senhor. Quando o Senhor diz não peque, o Senhor fala isso para que nós não soframos, porque o pecado traz sofrimento, e o pecado o que é? É o homem se afastar de Deus, é tirar de Deus o primeiro lugar na sua vida. Então veja, o povo que antes estava escravizado no Egito deveria ter um relacionamento exclusivo com Deus, e não é diferente da nossa vida. Êxodo capítulo 19, verso 4, vocês viram o que fiz ao Egito, e como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim. Veja, a águia, quando está ensinando o seu filhote a voar, ela o leva sobre suas asas, seus filhotes, e vai levando até que eles tenham segurança para poder voar, mas nunca os deixa sozinhos. E o que o Senhor faz com o povo de Israel? O Senhor disse que os transportou sobre asas de águias, e os trouxe para junto de mim. O Senhor queria este povo bem perto dele. E foi isso que aconteceu conosco, nós estávamos afastados, nós estávamos todos do pecado. E o Senhor Jesus veio e nos resgatou, e nos trouxe para junto de si. Então, Deus estava cuidando do seu povo e levando para junto de si. Da mesma forma, Cristo nos redimiu da escravidão e nos levou a um novo relacionamento. Nos tirou das trevas. Antes, nós tínhamos relacionamentos estranhos, agora nós servimos a um Deus vivo, nós temos um novo relacionamento, um novo viver. Quem está em Cristo é nova criatura, significa quem está em Cristo está numa nova posição. E esta posição nos leva a um novo relacionamento. João capítulo 8, versos 31 e 32, o Senhor Jesus diz: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Aí Jesus diz: eu sou a verdade, ou seja, e conhecerão o eu sou, vocês conhecerão o Deus vivo, e este Deus os fará livres, e vocês terão relacionamento com ele, porque ele será o Deus de vocês. João 14, 21, o Senhor Jesus diz: quem tem os mandamentos, quem tem os meus mandamentos, eles obedecem, esse é o que me ama. Veja, quando nós temos o Senhor em primeiro lugar, significa que nós amamos o Senhor. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então, o povo que vivia no Egito vivia em um ambiente politeísta. Eles tinham lá diversos deuses. E o povo que havia saído do Egito estava acostumado com aquele sistema politeísta. Aí chega o Senhor e diz: olha, eu sou o único Deus, toda a terra é minha. Não há domínio para nenhum outro Deus aqui, porque não há outro Deus, só eu sou o Senhor. Então veja, se vocês obtiverem colheita, o êxito vem porque eu abençoei vocês. Se vocês triunfarem, o êxito vem porque eu abençoei vocês e eu abençoo vocês a cada dia. Não são esses deuses do Egito. Esqueçam tudo isto.
Veja lá como isso prova-nos que eles trouxeram uma carga daquela doutrina politeísta, trouxeram com eles aquela carga dos deuses do Egito. Olhem lá em Josué capítulo 24, verso 14. Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Temam o Senhor e sirvam-no com integridade, ou seja, com inteireza de coração e fidelidade, porque o Senhor não admite infidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito e sirvam ao Senhor. Por isso que o Senhor propôs uma aliança ao povo de Israel e o Senhor falou com Moisés na presença de todo o povo para saber que o Senhor Deus, o Eu Sou, não era como os deuses do Egito, que tinham boca e não falavam, que tinham olhos e não enxergavam, que tinham ouvidos e não ouviam. Mas o Senhor Deus é aquele que tem olhos como chamas de fogo. O Senhor Deus é aquele que ouve e responde às nossas orações. E o Senhor Deus é aquele que tem olhos que velam por nós o tempo todo. E era justamente isso que o Senhor estava dizendo ao povo de Israel. Se vocês me obedecerem, eu ouvirei as orações de vocês. Eu falarei com vocês. Eu velarei por vocês em todo o tempo, porque os meus olhos estão aqui para guardá-los. Agora, fora do Egito, não poderia mais haver relacionamentos estranhos, relacionamentos perigosos. Porque quando há relacionamento com outros deuses, esses relacionamentos são perigosos, porque nós colocamos o Senhor em segundo plano ou colocamos o Senhor à parte da nossa vida. E nós, estando em Cristo, nós também somos povo exclusivo do Senhor e, portanto, Ele é o nosso Deus. Veja então que nada pode haver em nosso viver que possa ser separado do nosso relacionamento com Deus. Ou seja, tudo que nós fizermos, nós devemos fazer pensando em glorificar o nome do Senhor e colocando o Senhor em primeiro lugar. É isso que Paulo fala quando escreve a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, verso 31. O que ele diz? Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Quando nós temos esse entendimento, significa dizer que o Senhor está em primeiro lugar e o primeiro mandamento é justamente esse: não terás outros deuses além de mim. Veja, e no verso 2, lá em Êxodo 20, diz: eu sou o Senhor, o teu Deus. Então, logo, a glória pertence ao Senhor. O primeiro lugar pertence ao Senhor. Mas, quando algo toma o lugar do Senhor nas nossas vidas, como fica essa situação? Vejamos lá. Olha, eu sou o Senhor teu Deus, mas às vezes alguma coisa quer tirar o lugar do Senhor, o nosso Deus, nas nossas vidas. Aí o que acontece? Quando nós nos esquecemos que o Senhor é o nosso Deus, outros deuses vão querer ocupar o lugar do Senhor. Veja, quando há esse vácuo da presença de Deus, quando há o vácuo da primazia de Deus, com certeza vão surgir outros deuses. E é por isso que o Senhor disse àquele povo de Israel: esqueçam aqueles deuses, porque eu sou o Eu Sou, e eu sou o Deus de vocês, e fui eu quem os tirou da escravidão do Egito. Então, meu irmão e minha irmã, quando Deus deixa de ser o centro de nossas vidas, o que vai acontecer? Vai surgir um outro Deus, ou vão surgir outros deuses, vão querer tomar o lugar do Senhor. Vejamos alguns exemplos. Olha, às vezes o lazer toma o tempo do Senhor, damos primazia ao lazer, afinal de contas nós temos que nos divertir, vamos deixar isso para depois, não vamos poder perder tempo com isso agora, vamos deixar o Senhor de lado e vamos nos divertir. Às vezes é o dinheiro que quer tomar o lugar do Senhor. Veja, o Senhor Jesus diz que ninguém pode servir a Deus e a Mamon, ninguém pode servir a Deus e ao Senhor ao mesmo tempo. não terás outro Deus além de mim. E às vezes o dinheiro quer tomar este lugar. O que importa é ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Não estamos preocupados em relacionamentos com o Senhor. E às vezes, por causa desse dinheiro, nós quebramos o relacionamento com o Senhor e quebramos o relacionamento com o nosso próximo, levando-o ao prejuízo. Porque tudo visa o dinheiro. Às vezes é o esporte.
O esporte é mais importante. Eu não vou gastar o meu domingo indo para a igreja se eu posso assistir a minha partida de futebol ou praticar o meu esporte preferido. Às vezes é a profissão que está tomando o lugar de Deus, está dominando o centro da nossa vida. Às vezes, falando ainda de esporte, é o time de futebol. Eu não sei se você já teve essa experiência de ver, durante um ensaio de coral, que coincide com a partida da final de campeonato, alguém está sentado lá da hora do ensaio, com os fones no ouvido, escutando a partida de futebol e fazendo um comentário com alguém que está ao lado. Às vezes é durante o próprio culto, pela manhã ou à noite, depende da hora do jogo, está com o fone de ouvido porque o seu time está participando da final, ou das quartas de final, seja o que for, seja que etapa do campeonato. O mais importante é saber o resultado do jogo durante o culto. O que está acontecendo? Um Deus está tomando o lugar do Senhor. Não terás outro Deus além de mim. Quer comais, quer bebais, quer façam qualquer outra coisa. Façam tudo para a glória do Senhor. O Senhor tem que ter a primazia. Senão, outros deuses virão tomar o lugar do Senhor. E aí vão as reticências de novo. Então, veja que nos dias de Israel, meu irmão e minha irmã, a tentação era imensa para adorar outros deuses do materialismo. Veja lá qual eram esses deuses. Colocamos aqui alguns. Baal, Deus do tempo e do sucesso financeiro. Se chovia, se eles tinham uma boa colheita, se a colheita era farta, tinha sido farta, eles atribuíam esse sucesso a Baal. Baal, que significava dono, ele dominava a natureza, ele dominava a meteorologia, ele dominava a chuva, era ele quem regava, para esse povo era isso. Veja, o povo de Israel está vindo de lá. E você vai ver que na caminhada depois, mesmo da terra prometida, o povo vai voltar a cair de novo nos braços de Baal. Outro, Astarote, deusa do sexo. Então o que nós vemos hoje? Nos dias de hoje, esses deuses, eles se apresentam, mas não com aqueles nomes. Eles se apresentam com outros nomes. Ou seja, nós estamos falando da atualidade dos 10 mandamentos. E eles são extremamente atuais, porque o Senhor continua dizendo: eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da escravidão do pecado. E não terás outros deuses diante de mim. Quando nós damos lugares a outra coisa que venha ocupar o lugar do Senhor, nós estamos colocando deuses. Embora nós não venhamos a dar nomes a eles, mas eles se apossam do nosso coração, se apossam do nosso viver como deuses, e nós deixamos o Senhor de lado. Então hoje, vejam, o inimigo ele é sorrateiro, ele não se apresenta dizendo: olha, esse aqui é um Deus que você vai colocar no lugar do seu Deus. Não, ele vem sorrateiramente mostrando, apresentando outros deuses sem lhes dar nome, mas eles vão minando. E isso acontece quando nós deixamos de ter comunhão com o Senhor, de ter contato com a sua palavra, que nós sempre falamos aqui, quando nós deixamos a oração de lado, porque não nos falta, nós não temos tempo para orar. Afinal de contas, hoje é dia de lazer, hoje é dia de que eu tenho que sair para ganhar dinheiro, e hoje eu tenho que fazer outras coisas. Então colocamos deuses no lugar do eu sou do nosso Deus. Então, meu irmão e minha irmã, quando deuses se tornam a essência do nosso viver, estamos vivendo um relacionamento perigoso, uma idolatria. Quando qualquer outra coisa assume o lugar do Senhor, estamos vivendo idolatria. E idolatria é infidelidade, porque o Senhor requer exclusividade no nosso relacionamento. É justamente como se fosse um relacionamento matrimonial. Fidelidade tem que ter exclusividade para o cônjuge. E quando isso acontece, quando não há essa exclusividade na vida conjugal, há a infidelidade, e aí a pessoa passa a viver um relacionamento perigoso, que vai causar danos a muita gente, não só a si próprio. E o Senhor, quando diz: olha, eu sou o seu Deus, o Senhor está dizendo o seguinte: eu quero que você viva uma vida de felicidade e não sofra.
Porque o Senhor não tem prazer em ver o sofrimento. O Senhor não tem prazer em ver ninguém no pecado. Quando o Senhor diz não peque, o Senhor diz não peque porque você vai sofrer. Então o Senhor diz, eu quero ser o primeiro no seu viver. Mateus capítulo 6, verso 21, o Senhor Jesus diz, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Aí veja, aquilo que você dá mais importância, é lá que você vai colocar o seu coração. Então, o local em que está o nosso coração define a nossa prioridade e o relacionamento que valorizamos. Veja, Salmo 16, verso 2, o que diz o salmista? Ao Senhor declaro, tu és o meu Senhor, não tenho bem nenhum além de ti. O que o salmista está dizendo? O salmista está aqui fazendo uma declaração de amor ao Senhor. É uma vida de relacionamento semelhante a uma vida conjugal, sim. Tu és o meu Senhor, não tenho bem nenhum além de ti. É por isso que o Senhor Jesus diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o entendimento. É por isso que o Senhor Jesus fala isso, porque o Senhor Deus tem que ser o primeiro a ocupar o lugar no nosso coração, nas nossas vidas. Deuteronômio capítulo 6, verso 4 e 5 diz lá, ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Você vai ver que o Senhor Jesus depois vai repetir isto. Porque o Senhor Jesus se mantinha fiel à palavra, às Escrituras. E nós devemos fazer a mesma coisa. Veja lá Lucas 10, 27, o Senhor Jesus falando. Ele respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Observe que o Senhor Jesus está se referindo a Deuteronômio 6, 4 e 5, que nós acabamos de ler. Então, meu irmão e minha irmã, como já disse, relacionamentos perigosos trazem sofrimentos, trazem dores. Quando nós deixamos o Senhor de lado, quando o Senhor deixa de ser o governo da nossa vida, quando nós não buscamos o Senhor, nós vamos sim passar por momentos difíceis, por momentos de sofrimentos, por momentos de dores, porque o Senhor não está ocupando o primeiro lugar. Veja Paulo quando escreve a sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 6, versos 9 e 10, ele diz, os que querem ficar ricos caem em tentação. Veja que quando eu falei lá sobre deuses, com letra deuses, botamos lá com letras minúsculas, deuses, um deles que eu citei foi o dinheiro. E às vezes o dinheiro quer tomar o lugar do Senhor na nossa vida. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Veja o que acontece quando deuses ocupam o lugar de Deus, o eu sou. Mas Paulo, prosseguindo no verso 11, ele vai dizer o seguinte, que nós devemos fugir de tais relacionamentos. Veja lá o que ele vai dizer. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 11. Você, porém, homem de Deus, você que tem compromisso com Deus, você que reconhece que só o Senhor é Deus, você que reconhece que é filho de Deus, porque foi comprado pelo sangue de Jesus na cruz, fuja de tudo isso e busque a justiça, busque a viver uma vida justa, busque a piedade, piedade significa busque a santidade, busque a fé, ou seja, fortaleça-se na fé, busque o amor, a perseverança e a mansidão. É quando nós temos o Senhor em primeiro lugar, quando nós declaramos que o Senhor é o nosso Deus, e é justamente isso que nós queremos, é a justiça,
é viver uma vida de santidade, é viver uma vida em que a nossa fé é fortalecida. E a nossa fé é fortalecida de que maneira? Em relacionamento com o Senhor. Se estivermos em relacionamentos estranhos, a nossa fé vai ser minada. Porque os deuses estranhos, o dinheiro, o sexo, os esportes, o seu time de futebol, seja o que for, se eles tomarem o primeiro lugar, eles vão minar a nossa fé e vão minar o nosso amor pelo Senhor e vão minar o nosso amor para com o nosso semelhante. E aí nós vamos quebrar os 10 mandamentos do primeiro ao 10º, um a um. E aí ele manda buscar a perseverança, permaneçam firmes no Senhor, e a mansidão, que foi o que o Senhor Jesus sempre nos recomendou. Então, meu irmão, quando damos ao Senhor a verdadeira adoração, não há lugar para deuses em nossas vidas. Repetindo, quando damos ao Senhor a verdadeira adoração, não há lugar para deuses em nossas vidas. Ou seja, nós não vamos nos arriscar a relacionamentos perigosos, colocando outras coisas em primeiro lugar, colocando outras coisas à frente do Senhor nas nossas vidas. Então veja, Deuteronômio capítulo 6, verso 13 e 14, temam o Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestem culto, e jurem somente pelo seu nome. Não sigam outros deuses, os deuses dos povos ao redor. O povo aqui já estava chegando à terra prometida e o Senhor continua falando. E você vai ver, como nós falamos em aulas passadas aqui, que o povo Israel depois se desfez, houve aquela grande divisão, porque o povo buscou outros deuses. O que aconteceu? Aquela aliança que o povo fizera lá em Êxodo capítulo 19, você vai ver ao longo da história de Israel, e nós vemos como isso chegou, porque nós estudamos no trimestre passado Esdras e Neemias, e nós vemos ao ponto em que chegou a situação de Israel, daquela separação, daquela grande cisão, e o quanto eles pagaram por isso. Então, quando o Senhor Deus, o Senhor nos chama para um relacionamento de fidelidade com Ele, o Senhor está preservando as nossas vidas, porque Ele é o nosso Deus. Temam o Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestem culto, e jurem somente pelo seu nome. Não sigam outros deuses, os deuses dos povos ao redor, mas a palavra ela é atual para os nossos dias. Não sigam os outros deuses que o mundo está mostrando, os deuses dos povos ao redor. Vejam, as pessoas que estão ao nosso redor adoram deuses estranhos e nós não devemos seguir os caminhos que essas pessoas seguem, mas nós devemos fidelidade ao Senhor. Lembre-se, só o Senhor é Deus. Não há outro Deus. Nós não podemos seguir outros deuses. E esses deuses, eles se apresentam das diversas maneiras, e como dissemos há pouco, eles não têm nome, eles não trazem nome, mas eles vão se filtrando, tentando minar a nossa fé, tentando minar o nosso amor, tentando nos levar, quebrar o nosso relacionamento com o Senhor, porque é justamente o que a infidelidade causa, é uma quebra de relacionamento. Aí, vejam, Hebreus capítulo 13, verso 15, nós já estamos terminando. Vejam lá o que nos diz o autor da carta aos Hebreus. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome, que é fruto de lábios que testemunham que o Senhor tem o primeiro lugar na sua vida, que é fruto de lábios que testemunham que as suas obras mostram ao mundo que o Senhor transformou o seu viver, que o Senhor transformou o nosso viver. É fruto de lábios que adoram o Senhor, que confessam o Senhor, apresentando continuamente a Deus sacrifícios de louvor. Quando nós apresentamos sacrifício de louvor, nós estamos reconhecendo que o Senhor Deus fez por nós, que nos libertou da escravidão, como libertou o povo de Israel. E o Senhor ainda hoje continua dizendo: eu sou o Senhor, o teu Deus. Não terás outros deuses além de mim. Não há lugar para outro Deus em nossas vidas.
devemos dar toda a primazia ao Senhor. Aí, meu irmão e minha irmã, encerrando, nós vamos ver que, assim como o povo de Israel deveria servir ao Senhor com gratidão, nós também devemos servir ao Senhor da mesma maneira, com gratidão por tudo aquilo que o Senhor fez por nós, reconhecendo que Ele nos trouxe também, como águia leva os seus filhotes, o Senhor nos trouxe para um local de segurança em Cristo Jesus, que é a nossa arca. Lembre-se que nós falamos do pacto que o Senhor, da aliança que o Senhor fez com Noé, e Cristo é a nossa arca e nós estamos guardados no Senhor. Então devemos sempre louvar ao Senhor, adorar ao Senhor, dar sempre o primeiro lugar ao Senhor, e fugir de tudo aquilo que quer tomar o lugar do Senhor, que quer se infiltrar. Veja, as mensagens chegam aos montes, mas nós estamos firmados no Senhor. Nós somos igreja do Senhor, nós estamos firmados sobre a rocha que é o Senhor. Ele é quem nos sustenta, Ele é a pedra. Ele é a pedra de esquina, Ele é a pedra que nos sustenta e que nos guarda. Então, veja lá Salmo 116, verso 16, diz: Senhor, sou teu servo. É isso que nós somos. Quando nós falamos ao Senhor, Pai nosso que estás nos céus, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, é isso que nós estamos dizendo ao Senhor. Senhor, nós queremos te servir com integridade de coração. Não queremos dar lugar a outro em nossas vidas. Sim, sou teu servo, filho da tua serva. Livraste-me das minhas correntes, livraste-me das correntes que me prendiam ao pecado, e agora eu posso falar: eu sou livre em Jesus Cristo. Ainda, como nação santa do Senhor, não podemos ter relacionamentos estranhos. Lembre que o Senhor queria que Israel estivesse sempre junto a Ele, porque o Senhor trouxe Israel para junto de si. Só que eles seguiram deuses estranhos, mas nós somos nação do Senhor. Lembre-se que nós somos povo do Senhor, e como nação, lembre-se que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então o Deus dessa nação a qual nós pertencemos é o Senhor, o único Deus, e portanto nós não podemos ter relacionamentos estranhos. Não há lugar nessa nação que nós pertencemos para relacionamentos estranhos. Então temos uma aliança com o Senhor. Ele é o nosso Deus. Aliança significa compromisso. Lembre-se que no dia que você se casou, como assinatura daquele casamento, daquele pacto, daquela aliança, você colocou uma aliança no dedo dela e ela colocou uma aliança no seu dedo. É esse tipo de relacionamento que nós devemos ter. Se essa aliança, que simboliza um matrimônio, for quebrada, há aí a infidelidade, há aí relacionamentos perigosos, aí a pessoa que nós amamos deixa de ter o primeiro lugar nas nossas vidas. Então nós temos uma aliança com o Senhor, Ele é o nosso Deus. Aí encerrando Êxodo capítulo 19, verso 6, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. É isso que nós somos para o Senhor. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. E essas são as palavras, meu irmão e minha irmã, que neste domingo, 11 de abril de 2021, o Senhor continua nos dizendo: nós somos para Ele um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que o Espírito de Deus continua falando aos nossos corações. Portanto, não há lugar para outro em nosso coração. O Senhor é o nosso Deus e a Ele deve ser dada primazia em tudo. É isso que nós tínhamos, meu irmão e minha irmã, para ver nesta lição de hoje. Eu desejo que o Senhor lhes conceda uma semana muito abençoada e que nós, no decorrer desta semana, estejamos, como de costume, colocando o Senhor em primeiro lugar em tudo. Em tudo. Quer comais, quer bebais, fazem tudo para a glória do Senhor. Ou seja, quero tomar uma decisão, quero saber que curso que eu vou fazer. Será que isso vai glorificar o nome do Senhor? Em primeiro lugar, eu tenho que pensar se isso vai exaltar o nome do Senhor. Quero comprar isso ou fazer aquilo. Meus sonhos são esses e esses e esses. Estão eles colocados diante do Senhor? Estamos perguntando ao Senhor: Senhor, isto vai glorificar o teu nome? É esta a preocupação que nós devemos ter. Quando nós assim pensamos, o Senhor é o nosso Deus. E aí nós nos enxergamos como sacerdotes diante do Senhor, porque em Cristo Jesus nós temos acesso direto ao Pai, que é o nosso Deus.
porque Jesus nos levou a Ele e nos tirou da escravidão do pecado. Então, meu irmão, minha irmã, fique na paz do Senhor, na graça e na paz do Senhor. Domingo que vem, dia 18 de abril, estaremos aqui de volta com mais uma lição baseada nos 10 mandamentos. Nós vamos ver o segundo mandamento. Então, que vocês todos tenham uma semana muito abençoada e estejam animados no decorrer desta semana e animados para o nosso próximo encontro aqui no próximo domingo, se o Senhor assim nos permitir. Até lá, então, tenham todos uma semana muito abençoada. Fiquem na paz e na graça do Senhor Jesus Cristo. Amém.